Fala galera, beleza? Então tô voltando hoje aqui justamente para mostrar a resolução das questões que eu deixei. Então vamos lá então. Primeira questão foi a questão 4, que fala a seguinte coisa. Moscas de asas longas cruzadas entre si fornecem moscas com asas verticais. Para determinarmos se uma mosca de asa longa é homozigota ou heterozigota, quanto ao par de genes que condiciona este caráter, o procedimento correto é analisar a prole resultante do cruzamento desta mosca com outra de potinho potinho aí, né? Aí tem as alternativas aí. Letra A, asa vestigial. Letra B, asa longa. Letra C, genótipo igual ao seu. Letra D, fenótipo igual ao seu. Letra E, fenótipo dominante. Então, só esclarecendo de uma vez, né? Eu acho que uma das informações que vocês devem ter para resolver essa questão é que existe um tal chamado cruzamento teste. Então, vou escrever aqui para vocês: cruzamento teste. O que seria isso, professor? Justamente o que ele pede aqui. Para haver determinação se um indivíduo ele é homozigoto ou heterozigoto, né? Você tem que fazer esse cruzamento teste. Então lembrando que o homozigoto aí pode ser desses dois tipos, né? Vamos colocar a letra A para você entender. Pode ser o dominante ou pode ser o recessivo. O heterozigoto, isso aqui ambos são homozigotos, tá? Homozigoto. Um é dominante, o outro é recessivo. O heterozigoto é aquele que tem duas letras aqui diferentes, né? Heterozigoto. Pronto. Ou seja, a questão é justamente determinar em uma prole se há indivíduos homozigotos ou heterozigotos. Mas para isso, né, é necessário olhar o resultado daquilo que você obteve. Então vamos lá. Primeiro você tem que determinar qual é a característica que é dominante nessa questão. Tem uma característica que tem duas variantes, que é, no caso aí, o tipo de asa, né? Vou colocar aqui. Asa longa. E a outra asa vestigial. Beleza, então. Então você tem que determinar qual é a característica dominante e qual é a característica recessiva. Vamos lá, então? Na questão ele fala que moscas de asas longas, bem aqui no começo, olha, tá? Moscas de asas longas, bem aqui, ó, foram cruzadas entre si. Beleza? Então tu imagine que duas moscas aí de asas longas, vou colocar aqui uma mosca de uma asa longa aqui, foram cruzadas entre si. E desse cruzamento aqui, nasceu uma mosca que tinha uma asa vestigial, ou seja, uma asa bem pequenininha. Então nasceram moscas de asas vestigiais. Perceba o seguinte, a única condição que isso permite você chegar como conclusão é que esses dois ter asa longa aqui é ser dominante. Mas por que, professor? Pensa comigo. Se os dois fossem recessivos, vamos colocar uma letra aqui. Esse aqui seria azinho, azinho, e esse aqui seria azinho, azinho. Pela lógica, não nasceria indivíduos com essa característica diferente dos pais, né? Olha, se esse indivíduo aqui fosse azinho, azinho, recessivo, os pais,
a gente diria que esse indivíduo aqui nasceria também asinho. No caso, com asas longas, mas não nasceu de asas longas, nasceu com asas curtas. Então, por essa conclusão, que a gente tira a partir disso, a gente vai ter que dizer, de fato, que esse indivíduo de asa longa tem a característica dominante, ou seja, tem que ter um asão. Mas aí, professor, mas como é que dois indivíduos dominantes tiveram um filho, no caso com asinha, que é recessivo? Então, quem não é dominante é recessivo. É porque os pais eram heterozigotos. Tá? Tá vendo aqui, ó? Então, dessa forma, um azinho veio desse aqui e um azinho veio daqui, produzindo um indivíduo recessivo. Beleza? Então, chegamos à conclusão por essa questão, né? Que os pais são heterozigotos e têm a característica dominante. Mas aí, para você confirmar isso de fato, você tem que fazer sempre o cruzamento teste. Professor, o que acha de cruzamento teste, professor? É o seguinte, você sempre vai pegar os indivíduos em questões, no caso aí, tanto o indivíduo colocado ali como dominante, que é a asa longa, quanto o indivíduo com asa curta, que é o recessivo, cruzado com outro recessivo. Ou seja, nesse caso aqui, com asa curta. Tá? Então, olha, quando você faz isso, imagine eu vou pegar um daqueles representantes do pai lá. Cruzar com recessivo, aqui ó, asão com asinho. Asão, asinho. Asão com asinho de novo. Asão, asinho. Acabou a vez do asão, agora a vez do asinho. Asinho, asinho. E asinho, asinho. Percebo que 50% desse é de um jeito e 50% desse aqui é de outro jeito. Essa porcentagem tu vai ter quando você encontrar ou fazer o cruzamento teste com o indivíduo heterozigoto. Ou seja, quando você pega o indivíduo recessivo e você obtém uma porcentagem de 50 ou 50%, isso quer dizer que o recessivo foi cruzado com o indivíduo heterozigoto. Beleza? Beleza, então. Mas, professor, se acaso eu cruzasse esse indivíduo com um outro homozigoto, mas o dominante, é fácil de mostrar também. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Se por acaso você faz o cruzamento teste, ou seja, cruza o recessivo com um outro que é homozigoto dominante, quando você perceber aqui o resultado dessa prole, todos os indivíduos vão nascer assim, ó. No caso aqui, 100% dominante, ou com a característica dominante, tá bom? Quando você cruza o recessivo e obtém somente indivíduos dominantes, isso quer dizer que o indivíduo em questão ele é homozigoto dominante, tá bom? No final das contas, nessa questão, ele está basicamente pedindo para que você execute o procedimento de como saber qual é, no caso aí, o genótipo dos indivíduos. Para você saber, você tem que cruzar esses indivíduos com o indivíduo com a característica recessiva. No caso aqui, ter asas vestigiais é a característica recessiva. Tá bom? Ou seja, a alternativa da questão é a letra A. Letra A. Tá bom? Vamos analisar as outras. É para você cruzar com um indivíduo de asa longa? Não, porque asa longa tem a característica dominante. Então não poderia ser a letra B. É para cruzar um indivíduo com genótipo igual ao seu? Não, porque nesse caso aqui, esses indivíduos são dominantes, né? Então, se fosse dominante, então não estaria fora da regra. Que você tem que fazer o cruzamento teste com o indivíduo que é característica recessiva. Os indivíduos aqui, né, de genótipo igual ao seu, seriam também dominantes, né?
de fenótipo igual ao seu? Também não, porque o fenótipo é asas longas. Fenótipo é a característica, né? De fenótipo dominante, muito menos isso, né? Ou seja, a alternativa A é a letra correta. Então, só recapitulando a questão, basicamente você teria que fazer o cruzamento teste. O que é o cruzamento teste? Cruzar com um indivíduo que tem a característica recessiva. No caso, a característica recessiva aqui é ter asa vestigial. Tá bom? Beleza, pessoal? Próxima questão. Questão 7. Vamos lá resolver então ela? Vamos ler primeiro a questão. Uma população experimental contém 200 indivíduos que são azão-azão. 200 que são azinho-azinho. 200 que são azão-azinho. Tá tudo aqui na questão, tá? Todos os indivíduos azão-azão foram cruzados com indivíduos que são azinho-azinho. E os indivíduos azão-azinho foram cruzados entre si. Considerando-se que cada casal produziu 2 descendentes, espera-se encontrar entre os filhotes. Legal essa questão, né? Então vamos ver aqui primeiro, né? Então, olha, na verdade são 2 cruzamentos que tem que ser feitos, né? Aqui, ó, todos os indivíduos que são azão-azão foram cruzados com indivíduos azinho-azinho. Então todos, quantos são azão-azão? Esses 200 aqui, ó, foram cruzados com 200 que são azinho-azinho, tá? Tudo bem, então? Então perceba a seguinte coisa. Esse casal, digamos que ele vai ter 2 filhos. Para um casal, vai ter 2 filhotes aqui, né? Porque ele está falando aqui na questão. Cada casal, para um casal, vai ter 2 filhotes aqui, ó. Filhotes. É isso? Mas são 200 casais. São 200 casais. 200 casais. Isso aqui são 400 indivíduos, mas são 200 casais. Vão produzir quantos filhotes? Então, se são aqui 200, a gente vai ter um total de 400 filhotes, né? Por quê, professor? Porque é o dobro de 200. Um casal tem 2 filhotes. Então, 200 casais, 400 filhotes. Tá bom? A aula todinha é saber como é que vai ser esses filhotes, né? Em termos de genótipo, ou seja, de letras. Então, como é que eles vão ser? Só fazer o cruzamento aqui, olha. Para saber como é que eles vão ser. Com azinho. Pega a primeira letra com a primeira letra. Azão. A primeira letra com a segunda letra. Azão de novo. A segunda letra com a primeira letra do lado daqui. Azão. E a segunda letra com a segunda letra. Azão. Ou seja, todos esses 400 filhotes são azinho. Isso do primeiro cruzamento, que é o azão com azão. Beleza? Vamos ver lá o segundo cruzamento que tem na questão. Os indivíduos azão foram cruzados entre si. Então, é esse cruzamento aqui. Mas aí você vai olhar aqui, olha, bem aqui, ele fala que são 200 azãozinhos, né, que tem em termos de indivíduos. Se eles foram cruzados entre si, 100 era de um jeito, 100 era de um outro. Concorda comigo? Por quê? Porque esses dois aqui formam a quantidade total de 200, correto? Então, na verdade, que foram cruzados é 100 desse com 100 desse. Tudo bem? Se você tem 100 casais, no final aqui na prole, como você vai ter 2 filhotes, vai ter aquela mesma situação, né? Um casal produz 2 filhotes. 100 casais vão produzir quantos filhotes? Um total de
200 filhotes. Mas, professor, por que 200 filhotes esse casal produz? Porque são 100 casais, né? Eram 200 indivíduos. Mas como eles foram cruzados entre si, ou seja, 100 cruzou com 100. Tá bom? Então, olha aí. No final, eles vão produzir 200 filhotes. Mas como é que vão ser esses filhotes, professor? Só basta você fazer o cruzamento aqui para você ver. Da mesma forma que eu coloquei ali. Vou pegar para cá para baixo. Vai ficar azão, azão. Correto? Azão, azinho. Azinho, azão, que eu falei que fica mais bonito você colocar o azão na frente. E azinho, azinho. Tranquilo, mas professor, ainda não entendi a questão, porque na opção não tem isso que o senhor está colocando. Calma aí, a gente não acabou a questão. Então esse aqui, ó, a somatória de todos esses vai formar quantos filhotes? A somatória de todos esses? 200 filhotes. Então, lembra que eu falei que essas proporções são iguais? Ou seja, aqui seria 25%, 25%, 25% e 25%, que dá os 100%. Ou seja, é um número igual aqui, tá? Para todos esses. Qual é o número igual, né, para dar 200 aqui? Se você imaginar, corresponde ao número de 50. É 50 desse, 50 desse, 50 desse, 50 desse. Se você somar 50 com mais 50, 100. 100 mais 50, 150, mais 50, 200. Beleza? Ou seja, vamos ver aqui as opções. Então, olha aí. Azão, azão, a gente vai ter quantos aqui? Ó, nesse primeiro cruzamento eu não tenho azão, azão. Mas eu tenho aqui. Quantos são? 50. Azão, azinho, nesse primeiro cruzamento aqui a gente tem 400. Mas só esses 400? Não, no outro produziu também, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Produziu também, ó. Quantos foram aqui nesse outro cruzamento? Mais 100. Ou seja, 400 com 100, a gente vai ter uma quantidade de quantos? Azão, azinhos? 500. E finalmente, azinho, azinho, a gente vai ter aqui somente as 50. No primeiro cruzamento a gente não tem azinho, azinho. Então somente 50 são azinho, azinho. Finalizando assim a questão, a gente tem como opção correta ser marcada a letra A de amor. Tá ok, pessoal? Pessoal, essas questões de genética realmente são práticas, tá? Então, qualquer dúvida na questão ou em outras questões, vocês podem estar enviando para mim aí, tá? Via comentário. Um abraço para todos e tudo de melhor sempre, tá bom, pessoal? Um abraço. Fui.